Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos começar então a nossa reunião pública com a prece inicial. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, protetores do Rita de Cássia, nós queremos aqui elevar o nosso sentimento e rogar em prece para que nos permitam começar esse estudo de hoje, que Ele vá até as nossas casas e nos ajude a aquecer o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, o nosso tema de estudo de hoje é sobre ideias inatas. É um assunto que está no Livro dos Espíritos, na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que trata sobre a pluralidade das existências. A doutrina espírita ela nos esclarece que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Os seres inteligentes da criação são criados dessa maneira. E todos têm o mesmo ponto de partida e têm o objetivo de evoluir em inteligência e moralidade. Para realizar essa evolução, os espíritos precisam encarnar no mundo material, como é o caso aqui da Terra, onde a gente vive, e ultrapassar provas onde adquirem experiências. Passam aqui também no mundo material por expiações, que são os resgates de faltas cometidas em existências anteriores, no seu passado espiritual. E também tem a oportunidade de contribuir com a obra da criação. Mas esse processo ele não é realizado em uma única existência, ele é longo. Os espíritos dizem a Kardec que nós vivemos muitas existências. E esse processo de voltar a nascer em um mundo material é chamado então de reencarnação. O Livro dos Espíritos, na questão 230, ele esclarece que entre as encarnações, o espírito realiza progressos lá no mundo espiritual, conforme a sua vontade e desejo de progredir. Mas é na existência corpórea que ele coloca à prova esses conhecimentos que ele auferiu, esse aprendizado. Quando o espírito retoma ao mundo espiritual, na verdade, quando ele retoma do mundo espiritual para o mundo material, em uma nova encarnação, ocorre o esquecimento do passado. Ainda que o espírito guarde todas as suas experiências e vivências de vidas anteriores, Kardec diz que é lançado um véu sobre a sua memória. As experiências não se perderam, elas estão lá, mas há um véu que cobre essa memória. E por isso que ele vai perder, então, momentaneamente, enquanto está aqui na Terra, as recordações das vidas anteriores, está na questão 399 do Livro dos Espíritos. Isso ocorre para que o espírito tenha maior liberdade e ele não fique preso aos erros praticados no passado ou acomodado aos sucessos anteriores que ele teve. Bom, então nós podemos nos perguntar, se existe esse véu do esquecimento, toda vez que nós nascemos na Terra, nós somos como uma folha em branco, ou seja, nós começamos tudo desde o zero, cada vez que viemos aqui para a Terra? É o que Allan Kardec pergunta, na questão 218 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E a resposta: resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Os espíritos respondem que o conhecimento de outras vidas aparece sob uma forma de lembrança vaga, chamada de ideia inata, uma lembrança vaga. Mas o que significa ideia inata? O que é essa expressão? Esse é um conceito que vem da filosofia. Ele está relacionado à teoria do conhecimento, que é uma das áreas da filosofia. É a área que reflete sobre como é o processo de formação do conhecimento no ser humano. Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, ele afirma que na tradição filosófica existem duas posições clássicas sobre esse tema da formação do conhecimento: a empirista e a inatista. A primeira posição, a empirista, é que o conhecimento vem dos sentidos, das experiências que nós temos, que vivenciamos. De acordo com essa linha de pensamento, o homem nasce como uma tábula rasa. O que é isso? Era uma tabuazinha de madeira que era usada para escrever, Na Roma Antiga se punha cera nela e amolecida você escrevia. E quando ela endurecia, estava fixada a escrita. Só que se você esquentasse de novo a tábua, a cera voltava a derreter e voltava a ser então uma tábua lisa, tábula rasa. Então, aqui na visão empirista, o homem nasce assim, como uma folha em branco.
E aí é nessa folha que vem as impressões do mundo exterior e isso que forma o conhecimento no homem. A segunda posição, a chamada inatista, entende que antes de qualquer aquisição de dados exteriores, o ser humano já possui ideias inatas. E elas são parte do espírito. E são essas ideias que são, então, a verdadeira origem do conhecimento. Não as experiências exteriores, mas as ideias inatas no sujeito. Sócrates e Platão são considerados os iniciadores dessa linha de pensamento, dessa tradição. Para eles, para os dois, o espírito já carrega em si toda a verdade, está dentro do espírito. E é pela formulação de conceitos filosóficos e o seu questionamento pelo pensamento que essa verdade é descoberta. Então o saber vem à tona. Platão dizia que aprender é recordar, por causa disso, né? Que o conhecimento já está lá. Ele vai puxar o conhecimento que já está dentro de si. Essa corrente também era chamada de racionalista, justamente que a ideia é que a razão por si mesma é o único canal de conhecimento. Ela, trabalhando nas ideias inatas que já estão na pessoa, ela é capaz de formar o conhecimento. Não é a observação do mundo externo. Para Platão, antes de estar na Terra, a alma já existia no mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro. E esse mundo que a gente está é uma cópia imperfeita desse mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Lá ela existe, no mundo das ideias, quando ela está lá, a alma, junto com as verdades eternas, o bem e o belo. E lá então ela tem conhecimento de tudo que é verdadeiro. Quando ela reencarna na Terra, a alma, ela mantém algum tipo de recordação dessas verdades, essas que são as ideias inatas, né? Essas ideias já estão nos homens desde o seu nascimento, em todos eles. Elas não vêm de nenhum tipo de experiência aqui no mundo. Em um dos seus diálogos, Platão escreve, né, que aprender a recordar, como já dissemos, lembrar de algo adormecido. As impressões para Platão que vêm dos nossos sentidos, elas não são confiáveis, porque esse mundo é um mundo imperfeito e é um mundo de transformações, onde está tudo mudando. Lá no mundo das ideias, não. É o mundo das coisas verdadeiras, as coisas corretas e que, portanto, não mudam. E tem aquele famoso mito da caverna, né, de Platão, que ilustra esses conceitos. Ele fala de homens presos separadamente no fundo de uma caverna. E a única coisa que eles, o contato com o mundo exterior que eles têm é através de sombras que são projetadas no fundo da caverna das pessoas e dos objetos que são transportados na estrada, que fica do lado de fora da caverna. Só que eles só veem aquelas sombras dos que passam, e eles acham que o mundo verdadeiro são aquelas sombras, aquilo que é a verdade. Eles não sabem a verdade que há por trás das sombras. Eles são enganados pelos seus sentidos. Então essa é a ideia de Platão. O mundo, a impressão do mundo engana os nossos sentidos. Só quando ele consegue sair da caverna que ele vai acessar o conhecimento verdadeiro que está lá do lado de fora. Herculano Pires destaca, né, que essas duas tradições, visões sobre o conhecimento humano, a inatista e a empirista, elas são extremas. E as várias escolas filosóficas posteriores combinam de uma maneira ou outra. Tem mais ênfase em uma ou na outra, mas tem algum tipo de combinação delas, né? Por exemplo, alguns outros pensadores importantes ligados ao inatismo, né, em diferentes períodos históricos, são Santo Agostinho e Descartes. Outros dois pensadores importantes do empirismo são Aristóteles e John Locke, né? Então vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos. Na questão 218 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como a gente já viu, se os encarnados carregam alguma coisa do seu progresso de outra vida. E é dito que por lembranças vagas, né? E aí eles fazem essa referência a essa teoria das ideias inatas. Na época de Kardec, é uma época posterior ao iluminismo, ao surgimento da ciência moderna, então havia naturalmente uma ascendência maior do empirismo. Na ênfase sobre a capacidade que a ciência tem de interrogar a natureza e descobrir as verdades pela experiência, pela experimentação. E com isso ser capaz de transformar, dar ao homem a capacidade de transformar o mundo. Claramente não era uma época de muita popularidade, né, da teoria das ideias inatas. Então, frente a essa resposta que os espíritos dão, Kardec faz a pergunta 218A, que é para confirmar, mas é isso mesmo? Ideias inatas é isso mesmo, né? Ele vai perguntar na questão 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica?
O que é quimérica? Quimérica era um monstro da mitologia, que era uma mistura de animais diferentes. Então, o termo quimérica se refere a algo fantasioso, algo irreal. Ele vai perguntar então se essa teoria não é algo real, então aí é o que os espíritos vão responder. Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-lo, em parte, momentaneamente, mas a intuição que fica ali ajuda o desenvolvimento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. O ensinamento que nós tiramos dessa resposta dos espíritos é que as encarnações não são histórias soltas, não são como contos isolados. Elas são os capítulos de um único livro. A história é uma só, vivida em vidas diferentes, em capítulos diferentes, mas é uma história só. Os conhecimentos de cada existência se somam, porque eles são conquistas do espírito. Por isso é incorreto afirmar que devido ao esquecimento do passado, né, quando nós reencarnamos, nós perdemos esse conhecimento adquirido e viramos uma folha em branco, né, começamos do zero. Isso não é correto. Porque embora nós não lembramos do passado com precisão, nós temos as ideias inatas. Pelas ideias inatas, o espírito consegue acessar o que é relevante para ele naquela vida dessa experiência das vidas anteriores. São não como lembranças claras, com detalhes, mas como intuições. E graças a essas intuições nós não voltamos então sempre do zero em cada vida, né? Nós podemos continuar o aprendizado que fizemos até a vida anterior e voltar ao mundo espiritual uma condição mais adiantada do que estávamos quando chegamos. É interessante de notar, comparando essa explicação que os espíritos dão na resposta com o debate filosófico entre empirismo e natismo, que a posição espírita ela é bem diferenciada, né? Então, o Humberto Schubert Coelho, que é um professor de filosofia, um escritor e também escritor espírita, ele tem um livro publicado pela FEB que se chama Genealogia do Espírito, que dentre outros assuntos ele fala desse tema. Ele diz lá, né, que é pela experiência que o espírito adquire conhecimento. Pela experiência. Ele explica que a razão participa do processo, né, ao interpretar e relacionar as informações que entram na pessoa através da experiência perante ao mundo. Mas a chave é a experiência, de onde entram as informações, né? A razão depois elabora em cima. Em relação à visão empirista, mas vai ter diferença, uma diferença muito importante, né, na visão espírita para essa visão. Qual que é? É o momento em que essa etapa da existência de tábula rasa, de folha em branco, acontece. Para os empiristas é sempre que a pessoa nasce, porque em geral estão pensando do ponto de vista de que só tem uma vida, né? Só que no espiritismo não, esse momento de folha em branco é no momento da criação do espírito, como é dito na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Pergunta sobre a criação dos espíritos, e eles dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, como a folha em branco. Mas quando reencarnamos, o espírito vai aprender pelo confronto entre os talentos, as qualidades morais e as imperfeições que ele trouxe pelas vidas passadas e que se manifestam nas ideias inatas. Elas vão se confrontar com as experiências da nova vida. Então, quando nós esquecemos o passado ao reencarnar, nós voltamos na condição de crianças e estamos muito abertos, né, para tudo que vem de novo do mundo. Esse é um momento em que a ideia inata está mais enfraquecida, tem também na criança, mas vem mais forte, ele está mais aberto para os impulsos do mundo, né, para conhecer coisas novas. E aí depois isso também procede, continua ao longo da vida. E aí depender desse processo de confronto entre o que vem inato de nós e o de novo que aprendemos, nós realizamos nossa evolução. Humberto Schubert Coelho ele também aponta que esse papel das ideias inatas no espiritismo é um pouco diferente da visão de Platão. Por quê? Por que é diferente da visão de Platão, né? Porque Platão acreditava que as ideias inatas também carregavam o conhecimento das verdades eternas, que antes de reencarnar nós estávamos nesse mundo, né? O mundo espiritual para ele era um mundo onde tudo é perfeito, onde há toda a verdade. Quem está lá conhece essa verdade. Então quem está lá conhece a verdade, todas as verdades. E aí quando vem a Terra é que ele vai esquecer.
Esquecimento do passado. Mas ele sabe, todo mundo sabe, porque já esteve vivendo lá no mundo espiritual. O Espiritismo nos esclarece que não é bem assim, porque quando nós voltamos ao mundo espiritual, a realidade que nós vamos encontrar vai depender do nosso estágio de evolução intelectual e moral. O aprendizado ele não é só um acúmulo de informações na nossa mente. Ele requer a ampliação da capacidade de aprender e sentir, a ampliação da nossa sensibilidade moral. O espírito não tem um salto de compreensão só por ter voltado para o mundo espiritual. Ele ainda é aquela pessoa que ele era, a sua sensibilidade é a mesma. Ele vai se deparar novamente com aquela realidade, mas ele não passa a ser conhecedor de todas as coisas só por ter ido ao mundo espiritual. E aliás, né, na visão espírita, podemos dizer que isso se aplica não só ao conhecimento das verdades espirituais, mas ao conhecimento também do nosso próprio passado. Ao fato de que, ao retornar à espiritualidade, a gente não aprende tudo, mesmo sobre o nosso passado também. Nós lemos aqui na resposta da questão 218A que o espírito liberto da matéria sempre se recorda. Mas esse sempre se recorda não é automático, não precisa ser automático. Vai depender do espírito, na verdade. Por quê? Porque junto das memórias das vidas anteriores, vem pra gente também as vivências dessas vidas anteriores. As vivências emocionais. Como o espírito não retroage, então, em geral, o espírito não retroage. Sempre pode estagnar ou ir adiante. Então, quando a gente lembrar de uma vida passada, certamente não seremos melhores do que somos hoje. Provavelmente seremos piores do que somos hoje. Então, se ele olha para a sua vida passada e vê algo muito drástico e que ele emocionalmente não consegue lidar com aquilo, a sua estrutura emocional o perturbaria muito ter ciência daquilo, é salutar que mesmo na espiritualidade ele não consiga de imediato lembrar de suas vidas passadas. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, no capítulo 21, fala um pouco sobre esse assunto. André Luiz ele dialoga com uma senhora de nome Laura, e a conversa deles em algum momento entra nesse assunto da lembrança das vidas passadas. E André Luiz ele fala que ele estava curioso sobre esse assunto, porque quando ele volta, desde que ele já estava um tempo na espiritualidade, alguns anos, e ele não lembrava de nada de vidas passadas dele, esse conhecimento não veio para ele. E aí ele pergunta para Dona Laura como é que veio esse conhecimento para ela, que ela já lembrava de alguma coisa, né? E ela vai contar, então, primeiro ela explica que justamente por essa questão de que, em geral, as pessoas ali naquele nível de evolução ainda tem muitos erros associados às suas vidas pretéritas. Então, quando essas recordações do passado emergem na mente do espírito, elas podem causar muita perturbação. Tanto se o espírito cometeu grandes erros, feriu outras pessoas, fez coisas erradas, e isso vai trazer uma culpa grande ao espírito, como também se ele foi vitimado, se ele foi atacado por outras pessoas, e aquilo vai trazer também uma tristeza, uma lembrança de todos esses sofrimentos, vai também perturbar o espírito. É o que ela diz para ele. E ela fala que é só quando a alma se sente muito segura de si, quando tem uma estrutura espiritual, emocional para isso, é que ela retoma essas memórias de modo espontâneo. Os espíritos que estão numa condição evolutiva que conseguem suportar a lembrança dessas memórias, esses conseguem retomar de modo instantâneo, assim que voltam para o mundo espiritual até, ela diz, né? Mas não, o mais comum ali na maioria dos espíritos, pelo menos ali, vamos dizer também nosso padrão de evolução, o padrão deles lá, é que elas voltem aos poucos, essas memórias. E ela vai contar então como é que foi com ela. Ela falou que não lembrou de imediato, tanto ela quanto o marido dela, que vivia com ela, eles trabalhavam ali na colônia de Nosso Lar, e apenas quando eles estavam bem integrados na colônia é que de repente eles começaram a ter, ao mesmo tempo que aconteceu com os dois, eles começaram a ter alguns flashes de memórias que vinham, e eram memórias sofridas, que traziam dores para ele. Então eles procuraram ajuda ali na administração, o pessoal da colônia. E aí, o que aconteceu? A colônia encaminhou eles para uma região onde tem a ficha das pessoas que estão lá na colônia, tem o histórico delas. E aí foi permitido que eles lessem e acessassem 300 anos da história passada deles. Mas que isso não foi entregue a eles. Por quê? Porque o pessoal da colônia disse que eles não seriam capazes de suportar que soubessem naquele momento ainda mais do que aquilo.
E ela fala que, na verdade, também não foi de uma vez, foi num período de 2 anos que eles foram aos poucos, durante o trabalho deles na colônia, lendo essa história da vida passada. André Luiz pergunta, aí vocês, quando liam, lembravam de tudo? Ela fala que não, ainda não lembravam, era só como se estivesse lendo uma história. Mas eles demoraram um tempo também para digerir todas as informações que estavam lá. E aí, passados esses 2 anos, eles fizeram um tratamento, um tipo de cirurgia espiritual, por meio de passes, de magnetismo, onde eles aí sim retomaram na completude a memória desses 300 anos. E aí o que aconteceu? Logo depois de retomar essas memórias, eles viram que era o momento de uma nova reencarnação, que eles tinham algo a resgatar, a aprender aqui no mundo, perante aquela memória que eles tiveram, e aí então ia programar uma nova reencarnação. Bom, e dando continuidade às questões, é a questão 218b. Kardec pergunta, né, continuando ainda 218, o que os espíritos falaram, que o espírito continua, no finalzinho da resposta anterior, né, que o espírito continua na vida seguinte do ponto onde ele parou no anterior. E aí ele vai perguntar, então deve haver uma grande conexão entre 2 existências sucessivas? São muito conectadas, então, uma vida e a encarnação seguinte? E eles respondem, nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes de uma vida para outra. E no intervalo de ambas, das 2 vidas, o espírito pôde progredir, não ficou parado entre as vidas. Então não vai ser igualzinho, né? As vidas são diferentes e tem progresso entre as vidas. E aí eles remetem aqui, o Kardec, ao ver o item 216. Então vamos ver também o item 216. Kardec pergunta, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldade em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo, nas diferentes encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Estão falando aqui também, mesmo uma vida para outra, pode ter uma grande mudança moral no espírito. Um exemplo dessa situação, descrita aqui nessas questões, é bem ilustrada pela a história de Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier. Nos 2 livros psicografados por Chico Xavier, ele tem mais que 2, mas em particular 2 deles que narram a história de 2 encarnações seguidas. São os livros Há 2000 anos, que conta, o próprio Emmanuel conta da sua encarnação como um senador romano, e 50 anos depois, que é a encarnação seguinte, que ele nasceu e veio a ser um escravo nessa vida. Na reencarnação como senador romano, ele não era um homem mau, mas ele era um homem orgulhoso, em razão da sua posição social, do prestígio que a sua família tinha na sociedade romana. Ele era orgulhoso. E aí isso acabou impedindo esse orgulho que ele aceitasse o convite de Jesus. Ele acabou recusando estar com Jesus. E aí isso acabou trazendo grandes dissabores depois para a vida dele, grandes sofrimentos. Ele se arrependeu disso. Mais para o fim de sua vida. Então, na encarnação seguinte, ele vai nascer como? Ele vai nascer como um israelita, ele vai nascer no povo de Israel. E depois ele veio a se tornar, né, também nessa vida, escravo. Por uma série de acontecimentos infelizes, ele acabou se tornando escravo. No primeiro capítulo do livro 50 anos depois, conta como ele é comprado no mercado de escravos e entregue como um presente, dado como presente para um nobre de uma família romana. Na primeira conversa que ele tem com esse nobre, já fica bem claro a transformação que ele teve em comparação com a encarnação anterior. Considerando o arrependimento que ele tem no final da vida dele como senador, as reflexões que ele certamente teve, que não são narradas para nós nos livros, mas certamente ele teve no plano espiritual, entre as vidas, e os sofrimentos que ele enfrentou também de forma abnegada nessa existência, que ele já vivia há muitos anos como escravo, quando começa essa história aqui do livro. E dado tudo isso, o orgulho não era algo que aparecia na personalidade dele, que era um traço marcante da vida anterior, mas não era algo que aparecia na personalidade dele ali.
As ideias inatas, elas estão lá, né? Até um bom exemplo de ideias inatas, o que narra ali nesse capítulo, porque ele fala, quando eles estão conversando com o nobre, ele revela que ele tinha um profundo conhecimento sobre a história de Roma, o que espanta muito, né? Impressiona muito o nobre. Como é que aquele homem conhecia, ele nem romano era, como é que ele conhecia tanto da história romana? E aí ele explica que sempre, desde novo, ele teve um interesse, sentia uma ligação muito grande com a história de Roma. Ele não sabia explicar de onde que vinha. Nós sabemos que é pelas ideias inatas, né? Pelas ideias inatas que vinha esse interesse dele pela história de Roma, dado que ele tinha sido romano na outra vida. Mas o mais marcante aqui realmente é a transformação que ele tem entre essas duas vidas. E algo também similar é discutido na questão 220 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: com a mudança dos corpos podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando de se ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra, que não se relaciona com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, essa questão, os espíritos também estão comentando de mudanças que acontecem na trajetória do espírito. Quando, aqui no caso, ele tem uma faculdade intelectual, certa faculdade intelectual, resolve não trabalhar essa faculdade na sua encarnação seguinte, seja porque numa encarnação anterior aquela faculdade intelectual levou ele a cometer faltas morais e ele caiu por causa disso, ou porque ele resolve que naquela encarnação ele vai trabalhar com outras coisas, vai desenvolver outras faculdades, vai trabalhar outros aspectos do seu ser. Mas é importante comentar que a questão, de fato, ela não está querendo dizer, não está falando em perder a faculdade intelectual, é perder só para aquela vida. Na verdade, ela está adormecida e depois ele vai recuperar, porque é um patrimônio do espírito. Qualquer faculdade intelectual conquistada, o espírito jamais perde, estará sempre com ele, ainda que adormecida temporariamente. Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc.? Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que eles venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. E vão entrar aqui então os casos daquelas chamadas crianças prodígios, as crianças que desde o começo, numa idade muito nova, né, já revelam uma aptidão, um talento muito grande para alguma área do desenvolvimento do saber humano. Se você procurar sobre esse assunto na internet, vão aparecer vários exemplos diferentes de ideias inatas, vários diferentes casos. Por exemplo, no ano passado foi notícia na televisão um menino belga chamado Lohan, era o nome do garoto, né? E ele estava próximo a se formar em engenharia elétrica com a idade de apenas 9 anos de idade. Matéria até que foi dada na televisão, né? Foi bem divulgado o caso desse garoto, né? Uma coisa muito inusitada. O garoto com 9 anos de idade precisa se formar na faculdade de engenharia elétrica. Leon Denis, na obra O Poder do Ser, do Destino e da Dor, cita vários casos conhecidos de crianças prodígio, né? Entre eles, os que Leon Denis cita, um garoto de 3 anos de idade chamado Pepito. E qual que era a coisa interessante desse garoto? A mãe dele conta a história, né, de que ele havia começado ela tocava piano, a mãe dele. Ela estava treinando uma música, e um belo dia que ela não estava no piano, ela ouviu alguém tocando bem demais aquela música. Falou: quem que está tocando na minha casa tão bem essa música? Ela foi ver, era o filhinho dela, que ela nunca tinha ensinado piano para ele. Filhinho de criança, na época tinha 2 anos só, ela falou na época que isso aconteceu. E aí depois, com 3 anos de idade, ele fez concertos para especialistas. E também tocou, né, para o rei da Espanha, inclusive. Ele apresentou composições dele. Ele tinha 6 composições de piano com 3 anos de idade. E Leon Denis narra que Pepito foi um músico depois, né?
foi violinista, depois quando ficou mais velha. Allan Kardec, no capítulo seguinte do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências, ele diz que essa diferença entre as aptidões inatas das pessoas, que existem usualmente entre todos, mas em particular nesse caso das crianças prodígio, elas só podem ser compatíveis com Deus bom e justo, a existência de tanta dessas diferenças, se esse é um conhecimento que vem antes, das vidas passadas. A criança não teve aquele dom aleatoriamente, né? É um conhecimento que ela adquiriu na vida anterior e foi lhe dada a oportunidade de continuar trabalhando com aquilo nessa vida. Elas são um resultado de um esforço do espírito que aprendeu aquilo na outra vida. E pensar que teria vindo de forma aleatória, foi sorteado com essa habilidade maior ou habilidade menor, né? Também acontece. E pensar que isso foi por um sorteio, que seria a hereditariedade, ou pensar que Deus escolheu alguns para receberem mais como inato e outros para receberem menos, e só tem uma vida, não é muito compatível com a ideia que a gente tem de justiça e de bondade divina. É isso que Kardec argumenta, é um dos fortes argumentos a favor da justiça da reencarnação. E vamos por fim agora, finalmente, a questão 221. Pergunta: é uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança, a resposta agora, é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito. O sentimento da existência de Deus e da vida futura. É uma lembrança, então, do que ele já sabia como espírito, antes de encarnar. Mas o orgulho, frequentemente, abafa esse sentimento. E aí tem uma questão 221A, uma continuação. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos, algumas crenças que são mais disseminadas, né, que também estão na doutrina espírita. E aí os espíritos respondem: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E esta é uma prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Então essa questão ela trata desse assunto ideias inatas de uma forma mais parecida com Platão e com a filosofia, né, que a gente mencionou. Por quê? Porque ela está falando de ideia inata aqui não no sentido de lembrar de algo que eu vivi nas minhas reencarnações passadas, mas a ideia inata de trazer uma lembrança de como as coisas funcionam que eu aprendi lá no mundo espiritual. Conhecimento sobre Deus, sobre as leis de Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre as reencarnações. Aqui, os espíritos explicam, né, que esse saber intuitivo ele pode ser bloqueado que vem dessas formas de como o mundo, a lei de Deus funciona, ele pode ser bloqueado pelas imperfeições morais. Eles falam aqui do orgulho, mas podemos pensar em outras imperfeições, mas também pelos preconceitos e pela ignorância. O preconceito e ignorância que tem aqui na Terra também faz com que, independente da questão moral, a gente bloqueie esses saberes. Mas o progresso moral das pessoas e das sociedades tende a derrubar essas barreiras. Então, ao longo do tempo, nós tenderemos a ver que as intuições mais corretas de como funciona a realidade espiritual vão se espalhar de forma mais aberta entre as pessoas. Por exemplo, né, nos dias de hoje, a gente tem um acesso muito maior a produções culturais, a filmes, coisas assim, que venham de séries, né, que venham de outros países, de países, diferentes lugares do mundo, pelos serviços de streaming, né, a Netflix e outros similares que não trazem. Antigamente era mais os Estados Unidos que vinha, hoje não. Vem mais coisas de outros lugares do mundo também. Tem facilidade para acessar. Eu costumo ver, eu gosto de assistir às vezes séries
da China, do Japão, da Coreia, e algo que me chama a atenção, eu lembrei disso lendo aqui essa questão, é que mesmo sendo séries fictícias, os personagens lidam com naturalidade com a ideia de reencarnação nessas séries. Por quê? Porque são sociedades em que as religiões de lá, elas em geral acreditam na reencarnação. Então é um conceito que é mais disseminado na população, as pessoas não vão estranhar tanto a ideia de reencarnação, vai ser um conceito mais aceito. Um conceito que é central do espiritismo, é um exemplo aqui, né, que está espalhado em outras civilizações do mundo, né? Então, é de se imaginar, no mundo ocidental, a reencarnação não é tão presente. O espiritismo veio da França, que é um mundo que faz parte da civilização ocidental, mas ele descreve leis que regem a natureza, não tão presa à civilização X ou Y, né? Mas é uma ideia que não era muito tão presente. A gente tem aqui o caso de Sócrates e Platão, mas fora eles, de pensadores de expressão, era a ideia menos presente entre os ocidentais, mais forte entre os orientais, né? Mas é de se imaginar que com o preconceito também no Ocidente, com a ideia de reencarnação, diminua. A gente tem o exemplo aqui tem alguns filmes de Hollywood, aqui no Brasil teve bastante, até por influência do espiritismo, muitas novelas, e essas coisas vão baixando o preconceito, a resistência das pessoas, até porque é intuitiva, aí vai alimentando a ideia inata, né? E também com essa facilidade para acessar. Na verdade, produções, um acessa a produção cultural do outro, então vai facilitando que a gente trave mais contato com outras culturas e ideias inatas que são mais fortes numa cultura e mais fraco na outra. A tendência é que esse movimento torne mais comum e mais disseminado ao longo dos anos. É muito recente ainda, mas ao longo dos anos e o que vai se desenvolver ainda de tecnologia, né, nas próximas décadas, a gente imagina que isso vai ficar cada vez mais comum, né? E para encerrarmos, eu gostaria de recordar aqui o episódio de como Bezerra de Menezes conheceu o espiritismo. Bezerra, ele era um médico e político muito respeitado na sociedade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Ele era amigo de Carlos Travassos, que também era um médico. E foi Carlos Travassos que fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o Brasil. E assim que saiu publicada a tradução, ele foi entregar um exemplar para o seu amigo Bezerra de Menezes. Bezerra recebeu o exemplar, ele estava no centro da cidade, no trabalho dele, e ele foi para casa, ele morava na Tijuca, pegou o bonde, era 1 hora de viagem, do centro até a Tijuca. E aí é curioso que ele narra, Bezerra, nas memórias dele, ele fala, a viagem demorava 1 hora, e ele fala, pensou com ele mesmo, olha, eu não vou para o inferno de ler esse livro, né? Ele é católico, mas ele falou, não vou para o inferno só por ler esse livro. Ele abriu então e começou a ler, ali no bonde mesmo. E aí vou ler aqui a descrição que o próprio Bezerra fez das suas impressões. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, olha, eram as ideias inatas. Bezerra não conhecia até então o espiritismo, mas quando ele leu o Livro dos Espíritos, para ele aquilo tudo era conhecido, ele conhecia. Era o saber inato, né? Que está falando aqui nessa questão. E assim vai ser com todos nós, algum dia, em relação ao conhecimento da lei de Deus. Conforme a gente avança em conhecimento e moralidade, a gente vai vivenciar mais esses conhecimentos. Então as ideias inatas vão informar esses saberes de forma mais natural para nós. E vivenciar a lei de Deus vai ser algo mais natural para nós. Bom, gente, obrigado e vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, somos muito gratos pela oportunidade de estar aqui, mesmo que à distância, usando todos os recursos que a tecnologia nos abençoou, para podermos conversar e trocar essas vivências, essas experiências, esse estudo que nos liga, Senhor, das nossas casas, nos torna unidos e unidos ao Pai. Muito obrigado, que assim seja.
Graças a Deus.